Olá a todos, sejam bem-vindos então ao primeiro episódio do ciclo de testemunhos aqui da nossa paróquia no Monte da Caparica. Neste ciclo de testemunhos vamos entrevistar e falar com várias pessoas ligadas à paróquia, onde vão poder falar-nos um pouco sobre as suas vidas e assim vamos poder também conhecer um pouco mais sobre a paróquia e os seus paroquianos. Hoje vamos então entrevistar, no primeiro episódio, o Padre Angelino. O Padre Angelino, que se juntou à nossa paróquia em setembro de 2025, vindo diretamente da Diocese de Tete, em Moçambique. Foi ordenado em 2018 e, apesar de ter acabado os seus estudos, em 2016. Então vamos a isso e esperemos que gostem. Olá, Padre Angelino, como está? Muito bom dia. Bom dia. Então, acabadinho de vir da sua corrida logo de manhã ou... Não, costumo correr no fim do dia. Costuma correr no fim do dia. Sim. Porquê que tem esse interesse pelo desporto? Onde é que o apanhou? É porque também corre muito, mas depois também já está farto de me picar com o Futebol Clube do Porto. Como é que apanhou esse gosto pelo desporto? Não, eu gosto de fazer exercícios. Acho que eu me sinto bem quando faço exercícios. Então, pronto, gosto. E também gosto sim do futebol. Aqui em Portugal, gosto do Porto. Depois, sou mesmo fanático do Real Madrid. Então, é isso mais ou menos. Muito bem. Então, Padre Angelino, a primeira coisa que nós lhe queríamos perguntar era qual têm sido as principais diferenças da vida em África e da vida cá em Portugal? Sabemos que teve um início de vida assim um pouco atribulado, é refugiado, foi para Malawi, mas que se tivesse que enumerar assim umas quantas coisas que foram um pouco mais diferentes na sua perspectiva, desde cá veio, o que é que diria? Talvez eu diria que a diferença é abismal, né? É abismal porque não me recordo muito bem no tempo de quando me refugiamos para o Malawi. Ainda era criança, né? Acho que tinha 1 ano, mas estando lá no Malawi já me recordo algumas coisas. Mas como crianças, para nós era quase tudo igual, né? Os nossos pais, eu acho que sentiam muito isso, sentiam na pele. Por isso, em 1992, quando terminou a guerra, os nossos pais não pensaram 2 vezes, regressaram logo, né? Sim. Eu acho que eles sentiam, mas nós como crianças, acho que talvez não sentíamos muito isso. Essa saudade da terra e para ficar à vontade. E depois foi muito bom a experiência, né? E depois comecei a minha vida, estudar e vejo que é muito diferente também. Eu não nasci numa cidade, não, nasci mesmo na aldeia. E a vida é completamente diferente, por isso dizia que a diferença é abismal. Muito bem. A gente estava a falar disso. Olha, agora está a tirar o mestrado em Teologia na Universidade Católica Portuguesa e teve no seminário em Moçambique. Portanto, qual é que é também aqui a grande... Ou seja, é claro que o mestrado e estar no seminário é um pouco diferente, mas se tivesse também que notar a diferença, se calhar na educação, diria, ou no trato do aluno, acha que existe, não existe? Olha, primeiro tenho que agradecer a meus professores. Eu acho que posso dizer que foram melhores, foram bons, né? Porque se eu vou dizer,
A educação em si, agora, eu acho que talvez um pouco diferente do meu tempo, podemos dizer que é um pouco difícil, né? Mas os professores fazem o seu máximo e para mim fizeram o melhor para mim. Eu não sabia falar português, temos uma língua que falamos e depois também todos aqueles que foram meus professores foram muito bons. A educação é diferente, sim, é diferente, uma realidade diferente, mas meus professores foram melhores, foram bons, né? Na escola primária, na escola secundária e muito mais também no seminário, o acompanhamento que tive. Aqui é diferente, por isso nesses primeiros dias noto essa diferença. Talvez possa não ter aquelas notas boas, porque é um mundo diferente, que talvez eu não estava habituado e depois de ter ficado também muitos anos sem esse contacto com a leitura, porque estava numa paróquia longínqua que às vezes não tínhamos energia, não tínhamos luz para ler, ou voltávamos cansados para chorar. Então, essas coisas todas que nota-se assim, né? Agora, pouco a pouco vou me ambientar e vou entrando no sistema. Eu acho que poderemos ver no fim do curso o que pode ser, mas há uma diferença sim, de qualidade também, a diferença sim, mas repito, que os meus professores sempre procuraram fazer o melhor e se doaram muito até para eu me tornar sacerdote hoje e também fazendo essa entrevista em português. Padre Angelino, estávamos a falar aqui, e o Padre também mencionou a sua vida no seminário. Quando e de que maneira é que soube que o seu chamamento era para ir para o seminário? Uau! Pode ser uma história um pouco longa, digamos assim, porque sei que eu me recordo. Eu nasci numa família cristã, né? Nasci numa família cristã e meu pai era catequista, bom catequista eu digo assim. Eu me recordo, eu e o meu irmão mais velho, eu sou o segundo filho, e o meu irmão mais velho e eu começamos junto a aprender a catequese. Mas quando chegava o momento para receber a primeira comunhão, porque fomos batizados enquanto crianças, meu pai dizia que não, ainda éramos crianças, devíamos voltar. Eu acho que foi 2 ou 3 vezes que nós voltamos para recomeçar. E sei que a memória não me falha, acho que foi em 97 ou 98 ou 96 mesmo que eu recebi a primeira comunhão. Mas quando eu recebi a primeira comunhão, acho que fiquei, talvez possa usar essa linguagem, desiludido, porque me perguntei, será que meu pai, todos aqueles anos de catequese, era mesmo exatamente, me fazia adiar para receber isto? Eu não valorizei Cristo, não valorizei a Eucaristia, me recordo, então tomei uma decisão, na altura ainda jovem, de não ir mais na igreja. Eu não frequentava mais a igreja e quando chegava no domingo, enquanto meus pais iam na igreja, eu com meus irmãos e outros meus colegas da aldeia, íamos à caça, íamos à pesca, procurávamos aquelas diversões da zona, até um dia que o meu colega, assim, estávamos a pescar. Então ele queria lançar o anzol para mais distante, então passou a me puxar aqui o olho, né? Um pouco assim, e ficou aí o anzol. Naquele dia chorei não por causa de dor, mas acho que era muito medo, né? E depois alguém tinha uma corta-unha, cortou, saiu e depois se encheu aquilo e depois
nós tínhamos combinado, porque o meu irmão mais velho estava, o meu irmão também, que segue a mim, também estava. Então nós tínhamos combinado que não podíamos contar o que aconteceu aos nossos pais, porque nós já esperávamos o que poderia ser. E pronto, combinamos tudo e combinamos que devíamos dizer que é um bicho que me picou, não sei, uma coisa assim, né? Para não ser proibido para ir mais de novo à pesca. Mas onde há 3 pessoas, sempre escapa a notícia. E meu irmão mais novo foi avisar, papá, que aconteceu isso. Olha, eu tinha dores, mas mesmo assim, meu pai tinha que me bater, tinha que me bater, e disse, é por isso eu vos disse que no domingo não é o dia para fazer essas coisas, tem que ir na igreja, não sei o quê. Eu acho que a minha vida começou a mudar aí. Eu comecei a frequentar de novo na igreja e também comecei a participar no grupo Corá. Isso acho que foi em 98. Comecei a entrar no grupo Corá, depois comecei a colitar em 2001, comecei a colitar. Eu acho que pouco a pouco começou a nascer essa decisão, talvez, digo, de ser sacerdote um dia. E em 2003 entrei no grupo dos vocacionados, quando eu estava já na escola secundária, estava a fazer o 8º. E pronto. Agora, a decisão era ser um padre diocesano ou ser um padre religioso. Então, essa também é uma outra história que depois acabei de tomar uma decisão de ser um padre diocesano e entrei no seminário em 2007, na Beira. Fiz o seminário propedêutico 3 anos, depois fiz o seminário filosófico no seminário interdiocesano de Santo Agostinho, Maputo, 3 anos de filosofia. E fui no seminário maior também, interdiocesano, São Pio X, fiz 4 anos de teologia. E terminei a minha formação em 2016. E depois regressei à minha diocese de Tete e pronto. Foi nesse período que pouco a pouco, fiquei a amadurecer a minha vocação, né? E depois vi isto. Mas também, enquanto ainda estava no seminário propedêutico, eu me recordo muito bem que ainda tinha um sonho de ser um missionário. Sim. Tinha um sonho e desejava ser um missionário. E tínhamos um bispo na altura, Dom Paulo Mandrate, mas quando ele sai da diocese, não é, quando resignou, tornou-se bispo emérito, então entrou um administrador apostólico, era um padre comboniano, padre Tiago Palage. Então ele veio fazer uma dinâmica diferente. Eu acho que foi nesse período que eu tomei uma decisão que eu quero ser padre diocesano, porque me recordo quando nós saíamos nos seminários, fazíamos a experiência pastoral de 15 dias ou um mês nas zonas recônditas da nossa diocese, que às vezes não tinham padre, né? Não tinham padre, só nós seminaristas éramos mandados lá em grupo, íamos lá fazer a nossa pastoral, conversar com as pessoas, fazer entender que a diocese pensa neles, e um dia poderiam ter um padre. Então, nós íamos lá e ficávamos. Então, eu me recordo, ainda estava a fazer o primeiro ano de filosofia em 2010. No final fui lá numa zona e quando cheguei lá nós falamos que éramos seminaristas, mas aquelas pessoas não compreenderam. O senhor até no dia da celebração, no domingo, ele foi mobilizar as pessoas e depois chegou para mim e disse: olha, padre, as pessoas já estão preparadas para confissões. Eu disse: ainda não chegou a minha hora, eu ainda não sou padre, sou seminarista. Então,
essa fome das pessoas, esse desejo das pessoas de receber o sacramento, então mudou completamente. Eu desisti, não é? Posso dizer, desisti de ser missionário e depois pensei que não, eu acho que na nossa diocese, na minha diocese, precisa-se de padre, então eu vou ser diocesano. Então nunca mais pensei em mudar, ainda tinha essa ideia, ainda estava no seminário preparatorio, mas depois daí desisti, nunca mais pensei em mudar e depois tornou-se uma realidade em 2018, né? E fui ordenado sacerdote. Muito bem, Padre Angelino, depois de ouvirmos também um pouco da sua história e de facto da sua vontade em ser padre diocesano, está a tirar agora o mestrado cá, é verdade, só está cá há um semestre, não é? Mas faço-lhe a pergunta de, agora que tem esta passagem por Portugal e que com o propósito do mestrado, o que é que será de si depois disso? Vai voltar para Moçambique? Quer ficar por cá? Eu acho que esta tentação não pode estar. Pronto. O ser padre em África, muito mais em Moçambique, na minha diocese que eu conheço bem, é muito diferente de ser padre cá em Portugal, né? É muito diferente e eu acho que posso dizer que aqui torna-se, parece um pouco mais fácil, né, ser padre aqui do que ser padre lá. É um sacrifício, mas também é muito bom, porque há este sacrifício, você sente isso, né? Um ser padre, você tem que procurar, às vezes, né? As nossas dioceses não são dioceses iguais aqui, não é? Os bispos lutam, né? O meu bispo, por exemplo, luta muito para ver o melhor dos seus sacerdotes, mas não é fácil, não é fácil. Mas o meu desejo, não vou falar muito assim em detalhe, mas o meu desejo é, quando terminar a minha formação, não sei se ainda faço só mestrado ou vou fazer doutoramento, mas depois de terminar os estudos, tenho que regressar, né? Tenho que regressar à minha diocese e servir a minha diocese, né? Eu acho que é lá, né? É lá, senão talvez eu estaria contra um pouco, né? Eu acho, estaria contra naquilo que eu tinha tomado uma decisão, né? Que eu queria ser um padre diocesano para trabalhar exatamente na minha diocese, né? Para trabalhar a minha diocese, porque eu vejo que há necessidade lá, né? Agora, se tomando uma decisão talvez, dizer, não, eu quero ficar aqui porque a vida é boa aqui em Portugal, eu estaria, não, como posso dizer, acho que seria mentiroso. Não, estaria a mentir a mim mesmo, né? Aquilo que é a minha vocação, aquilo que eu desejo. Gosto muito de estar cá, as pessoas são boas, acolhedoras e eu me sinto muito bem nessa paróquia e eu acho que gosto de usar essa experiência aqui. Acho que eu sou o mais sortudo do mundo, Deus me ama muito. Né? Conhecendo a minha vida, eu digo que acho que não há mais outra pessoa que é mais amada do que a mim. Deus a mim me ama muito, né? Sempre em minha frente coloca as pessoas boas que me ajudam a crescer, né? Me ajuda a crescer. Todas as paróquias que eu passei foram paróquias que me ajudaram a crescer e depois chegando aqui em Portugal, também estando nesta paróquia, encontrar o Padre Pedro. Eu acho que eu mesmo confirmo que Deus me ama muito do que todas as pessoas. Eu acho que do que todos os sacerdotes, Deus me ama muito, porque sempre vai me proporcionar essas boas pessoas que vão me ajudando no dia a dia, né? Eu nunca tinha celebrado, nunca tinha testemunhado, por exemplo, o matrimônio em português, né?
já testemunhei tantos matrimônios na minha vida sacerdotal, eu acho que, não sei, acho que já pode chegar 200 e não sei o quê, mas em português foi a primeira vez aqui, eu testemunhava sempre na minha língua lá, né? Então essa experiência que estou tendo aqui é muito boa, que a mim vejo que vou crescendo pouco a pouco, né? Até, se Deus quiser, até lá, acho que irei crescer muito, então é mais ou menos isso. Padre Angelino, só para também começarmos a dar o fim à nossa conversa, faço também a pergunta de... O Padre Angelino falou um pouco de ser padre em África, mas nós gostávamos também de ter um pouco mais essa noção. Estamos a falar ou seja, temos a noção de como é que os padres funcionam cá em Portugal, mas não temos em África. Será que acha que nos podia ajudar nesse aspecto? E no fundo explicar-nos um pouco como é que é na sua diocese, por exemplo. Na minha diocese, sim. Sim, porque falando em África, posso estar a mentir. Mas na minha diocese, ser padre na minha diocese de Tete, eu disse que é muito bom, mas também exige um sacrifício. Né? Exige um sacrifício porque que eu digo assim? Meu bispo escreveu um livro, né? A diocese a crescer, né? É aquela diocese que está a crescer. É porque, primeiro, é muito bom, porque nós temos os cristãos que têm fé. Né? Temos cristãos que têm fé. Pode ser um pouco diferente daqui, não é? Que as pessoas já estão perdendo pouco a pouco a fé. Mas nós temos, o padre não precisa ir atrás de, digamos assim, procurar de cristãos e não sei o quê, não. Temos os cristãos, tem fé. Os grupos corais que vão animar a liturgia, temos tudo. Às vezes o que temos é que somos poucos na minha diocese, não é? Nós somos poucos, temos muitas paróquias, então exige mais um esforço de um padre. Agora, só que essa exigência, só para dando um exemplo, na última paróquia que eu estive, na paróquia São João de Brito de Sangano, nós temos 44 comunidades. Não é tal como o Turão, né? Não é? Temos a igreja principal, mas temos as outras capelas, não é? 44. E às vezes você está sozinho na paróquia. Para procurar essas comunidades não é fácil. E as pessoas precisam ter uma missa. Precisa lá um padre estar presente, mas às vezes você está, ou são dois. Sei que me recordo, na minha diocese, não são muitas paróquias que têm mais de 3 padres. Um, dois. Mas tem muitas capelas. Não, é desafiante porque às vezes não tem meios para se deslocar, para ir numa comunidade. E se tem meio, às vezes os meios não são aqueles meios, gente, de mota, que talvez no tempo chuvoso a pessoa já não tem como deslocar-se para atender. E então, é mais desafiante porque, além disto que eu estou a dizer, um padre não pode celebrar só missa para as comunidades no domingo. Então ele deve se sacrificar de celebrar também no meio da semana, digamos assim, né? No meio da semana para andar naquelas comunidades. Quando chega naquela comunidade, mesmo no meio da semana, parece um domingo. E outra coisa é, às vezes, o sustento, né? Né? Do clero, do padre. Às vezes isso torna difícil também. Torna difícil porque é um povo que às vezes não tem muito. Tem um pouco, partilha um pouco. Mas como um sacerdote, às vezes deseja mais, tem alguma coisa, às vezes não tem como, né? Então, muitos de nós, muitos sacerdotes, né, para conseguir sustentar isso, tem procurado dar aulas, né? Ser professor. Então, quer dizer, a pessoa se divide, né? Posso dizer assim, né? Mas não porque exige também, né? Vai se dividindo, vai dando aula no meio da semana e depois no final de semana tem que ver. Então, é só para ver,
para a pessoa, se não se organiza bem, provavelmente só pode se tornar o melhor funcionário do Estado do que ser um sacerdote, se não se organiza. Mas os padres da minha diocese se organizam muito bem. Eu conheço muito bem a minha diocese do que as outras dioceses, né? Então, eles se organizam bem, mas é desafiante isso. Eles dão aulas por quê? É para ter o sustento também. Porque, às vezes, exigindo demais, são pessoas que às vezes não têm. Não tem. Então, é isso. Mas aqui é um pouco diferente, né? Eu acho que aqui é um pouco diferente. O ser padre lá é bom, muito bom, mas também é exigente. Né? É preciso se sacrificar para conseguir fazer isso. Né? Ter uma moto, você tem que se sacrificar para comprar uma moto para servir a comunidade. Né? Então, é mais ou menos isso. Né? O ser padre é África, muito mais na minha diocese, ou em Moçambique, eu acho que sim. Em toda a diocese, eu acho que sim. Então, é mais ou menos assim. Padre Angelino, então, para acabar, nós pedimos ao Padre Angelino que nos mandasse umas fotografias suas, mandou-nos do seu seminário, dos seus tempos em jovem, mandou-nos também da sua família. Se tivesse que, não queria dizer reduzir, mas se tivesse que resumir esse tempo que passou no seminário e o tempo que passou em Moçambique, assim, numa palavra ou numa frase, o que é que diria? Foi bom tempo. Deu para passar. Eu acho que na nossa vida também temos que aprender. Eu acho que as dificuldades que nós encontramos na vida, na nossa caminhada, nos ajuda a crescer. Né? Nos ajuda a crescer. Eu me recordo, a minha família, tanto amo, gosto muito da minha família, né? Quando eu vejo, eu acho que talvez se fosse uma outra família, talvez isso não contei, mas eu sou o único dos 8 irmãos, somos 8, né? Eu sou o único que talvez conseguia estudar um pouco mais. Eu acho que se fosse outras famílias, minha mãe ou meu pai poderia dizer que não, procura um trabalho para ter um rendimento. Minha família é pobre, mas eles deixaram para eu fazer aquilo que eu desejo. Que eu aceitar esse chamamento. Passam dificuldades, sim, mas mesmo assim eles gostam de me ver sacerdote. Né? Eu acho que sim, esse momento foi bom. Eu me recordo ainda na família, acho que isso foi em 2000, se não é 2001, na nossa zona tínhamos fome, né? Tínhamos fome, não tínhamos o que comer. Eu e meus irmãos acordávamos cedo para irmos trabalhar nas hortas de algumas pessoas, nos campos de algumas pessoas, para nos dar um pouco de farinha ou mesmo mandioca para conseguirmos comer. Nós saíamos cedo, mas nós estávamos felizes. Estávamos felizes nesse tempo. Né? Momento, a minha família às vezes passa dificuldade, não tenho como, mas eles estão felizes em me ver eu sacerdote. Eu também estou feliz por ver a minha família, né? Então, eu acho que essas dificuldades, esse momento, eu me recordo na escola secundária, esse contato com as pessoas, no seminário também esse contato com as pessoas, com o professor, isso me ajudou muito. Foram bons momentos, né? De sacrifício sim, mas foram bons momentos. Tenho gostado muito. Meu passado, eu gosto muito do meu passado. Então foi muito bom tempo, é assim que o Padre Angelino descreve o seu tempo, é isto que ajuda a definir a pessoa e caracteriza uma pessoa tão pura e tão ótima como o Padre Angelino aqui nos acompanha neste tempo. Muito obrigado a todos os que estão desse lado, digo para vocês estarem atentos também ao canal do YouTube, que vamos lançar umas quantas novidades, e também ao Instagram da paróquia, onde também vamos lançando os horários das missas e todas as novas notícias da paróquia. Muito obrigado a todos, até à próxima.